Ô, Rodrigo, cara, já pegando aqui um gancho do que você tá dizendo. Qual que você acha que é a parte, ou quais são as partes da Bíblia que são mal interpretadas? E por quê? Uhum. Porque assim, ó, traduz assim, ó, a pessoa quando ela lê o texto, Uhum. desde a hora que ela pega, ela lê um texto. Então ela já lê com uma crença. Ela tem um Uhum. código de valores, um código de crenças, ela tem credos que ela carrega que foi ensinado pra ela. Aí ela lê. Quando ela lê, já tem uma parte que já lê com seu filtro, tem outra parte que talvez não entenda a palavra, Uhum. e aí já vai colocando o filtro, né? Porque é um input, processamento, o Exatamente. output. E aí a saída é uma saída que tá junto com o texto mais o processamento. Quais são as partes que você reconhece que são mais mal interpretadas no texto? Ah, tem muitas delas. Mas eu vou dar alguns exemplos. Vou tentar dar os meus exemplos dentro da área de saúde e de Tá. esporte e tudo Sabe por mais. quê? Porque eu te fiz essa pergunta, você falou de Aham. indivíduo, integridade, corpo, mente, corpo e alma e espírito, Espírito, né? exatamente. Paulo fala assim, Tá, mantendo íntegros o vosso corpo, alma e espírito, até a vinda de Jesus. tá. Essa é uma passagem, por exemplo, que as pessoas entendem errado. Quando Paulo fala corpo, alma e espírito, pensa que Paulo está falando daquela forma tricotômica de Platão. E não é. Não é, tanto é que ele fala mantendo O íntegros, senhor tá falando das três coisas juntas. juntas, inseparáveis. Jesus falou certa vez: o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca é que contamina o homem. Muitas pessoas pensam que com essa fala, Jesus estava falando: a gente pode comer o que quiser, pode beber o que quiser, que não tem problema. E quando falam isso para mim, eu falo assim: então tá bom, eu vou te trazer rato, você come? Você come barata? Não. Jesus não falou que o que sai, o que entra pela boca não contamina o homem? Certo. Então por que você está tão preocupado de comer? As pessoas que interpretam esse texto assim, porque eu, por exemplo, eu tenho uma certa dieta que eu venho da Bíblia. Que depois eu gostaria que você falasse, tá? Essas leis da Da alimentação, alimentação. aqui. Eu não como carne de porco, por exemplo. É isso aí que Eu não como carne de porco. Não, Jesus aboliu isso. Jesus falou na Bíblia que o que entra pela boca não contamina o homem. O que sai da boca é que contamina o homem. Então tá bom. Você acredita nisso piamente, desse jeito que você está lendo, com esse viés? Então eu vou levar você para comer uma comida de rua na Índia. Sabe aquelas comidas de rua de Índia sei. que até o avestruz vomita? Sei. A gente vê assim. Então você vai comer aquilo ali. Jesus, o que entra pela boca não contamina o homem. Paulo diz: comer de tudo que sai do mercado, do açougue, sem perguntar a procedência. Então tá, então eu não preciso mais ficar preocupado se o açougue é controlado pela vigilância sanitária. Certo. Tá vendo que é uma distorção. Exato. Em ambos os casos, apenas à guisa de ilustração, o que Jesus quis falar que o que entra pela boca não contamina o homem é que os judeus tinham, também na época dele, um exagero com algumas leis que Deus deu. Você sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Então, Deus falava para lavar as mãos, a purificação do corpo, só que os judeus na época de Herodes começaram a colocar uma série de coisas que Deus não pediu. Por exemplo, as coisas só podiam ser servidas em talhas de pedra para a purificação. Deus não falou nada disso no Antigo Testamento. E você tinha que fazer a lavagem cerimonial das mãos para você comer. Só que eles ficavam lavando e mostrando o orgulho, né? E Jesus um dia não seguiu aquele cerimonial todo. Não seguiu aquele cerimonial todo. É como se eu tivesse regras de etiqueta práticas, como o de Gloria Calil. Eu gosto demais daquela mulher, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas ela é uma mulher fina, que ela conhece as regras de etiqueta, mas ela é prática. E quando ela ensina, você vê lógica no que ela está ensinando. Mas eu pego as regras da Glorinha Calil, que na verdade não são dela, ela só está reproduzindo. Eu pego aquilo que ela ensinou sobre regras de etiqueta e exagero tanto, que eu coloco ritos até para beber essa água com você aqui e tudo mais. Falei assim, pô, cara, tá chato, não vou te chamar nem para comer na minha casa. Sim. Então, e tá muito arrogante, sabe? Eu sou diferente. Então Jesus falou assim, olha, para com isso. O que entra pela boca não contamina o homem, é o que sai dela. Vocês estão mais impuros com o que vocês falam do que com aquilo que vocês estão comendo. Certo. Jesus não falou distintamente poder comer de tudo. Entendi. Então a gente tem que ter essa dosagem. Uma das maneiras que eu acho que ajudam a Bíblia a ser bem compreendida, aí vem a área da arqueologia, é colocar a Bíblia dentro do seu contexto. Olha o versículo que você citou aí de Paulo em Coríntios, quando eu coloquei dentro da comunidade de Corinto, da cidade de Corinto, como é que eles fazem mais sentido. Eu vou até explicar um texto de Corinto para você. Tá. Paulo falou que a gente deveria comer tudo que vem do açougue, ele está falando de Corinto,
E o grande problema ali era a carne sacrificada a ídolos. Ídolos. Porque nesses jogos istmos que eu falei com você, havia festivais religiosos atrelados. Não era separada a coisa. O festival estava atrelado ali. Então, vinha muita gente que doava carnes de carneiro, eram os carneiros que eram sacrificados a Poseidon, carneiros ou bois. Eles sacrificavam esses bois e carneiros a Poseidon, a Dioniso, o deus do vinho. Então, todos os sacerdotes, os cúretes, recebiam aqueles carneiros. Mas nem todos eram sacrificados e sobrava muito carneiro. E todo mundo sabia que o templo fazia? Ele pegava aquela carne de carneiro que foi oferecida ao Deus e o próprio templo colocava aquela carne ou o que sobrava dela para ser vendida no açougue. Então no açougue a pessoa estava comprando uma carne de carneiro ali, mas o açougue podia estar vendendo a carne que era a carne que foi sacrificada a Dioniso. Certo. Que havia uma questão religiosa também. O templo passava a carne pro açougue, o açougue vendia, dava pro templo a parte do templo. Como hoje você vai vende faz um merchan aqui de um produto para academia, tá certo? Eles te dão um valor pelo merchan e eles também ganham na venda. Sim. Seria mais ou menos isso. Aí os judeus tinham aquele dilema, a gente pode continuar comprando a carne do açougue ou não? Naquela época, não havia a lei kasherut que tem hoje, que o rabino tem que ficar fiscalizando. Os judeus tinham uma dieta mais próxima de Moisés. É porque depois do segundo século em diante, quando você tem o Rabino Akiva, você vai reconstruir um novo tipo de judaísmo talmúdico, que ele fala que ele baseia em tradições orais, que vem desde a época de Jesus, é verdade, mas nós não podemos saber tudo, que algumas práticas rabínicas são posteriores à época bíblica. Você está entendendo? Então, na época bíblica não tinha esse negócio que o judeu só come de um açougue kasher. Não existia isso. Que o judeu tinha que andar de preto, usar chapéu na cabeça. Não tinha esses detalhes. Sim. Outros tinham. O talit existia na época de Jesus. Então tem que saber o que era e o que não era da época. Então os judeus comiam a carne ali do açougue. Mas e se eles estavam comendo uma carne sacrificada a ídolos? Os cristãos herdaram esse debate. Aí Paulo falou, gente, se você não come uma carne sacrificada a um ídolo, porque você acha que essa carne tem alguma coisa, porque foi sacrificada ao ídolo, você está dando ao ídolo um poder que ele não tem. Você está entendendo? Traduzindo para hoje. Se você tem um pó aqui para academia desses... Creatina. Vamos supor que tem uma creatina da marca X. Tá. Aí alguém descobriu que o dono da marca da creatina, sabe, o que fundou a marca creatina, que ele oferecia aquilo para demônios. Nossa, então não use a creatina X, porque lá atrás isso é maldito, trazer maldição para sua casa. Paulo diria assim, gente, vocês estão dando mais importância ao demônio do que ele tem. Você acha que ele tem um poder para agora amaldiçoar a sua casa só porque você comprou esse negócio aqui sem saber que era dele? Nem era dele, que alguém ofereceu? Bobagem isso. Tá. Por outro lado, Paulo também teve a sensibilidade de... Em percebendo que a coisa estava trazendo polêmica e divisão na igreja, Paulo falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu não acho que tem problema nenhum comer carne sacrificada a ídolos, mas se isso vai servir de tropeço para o meu irmão, não vamos comer. E teve uma decisão tomada em Jerusalém que os cristãos não deveriam comer carne de animais sufocados, nem comer sangue, nem carne de animais sacrificados a ídolos. E Paulo, de maneira muito humilde, mesmo que ele tivesse uma posição particular diferente, ele acatou pelo bem de todos. Então também é uma sensibilidade de Paulo de saber o que eu devo evitar. Sabe aquela frase de Cícero, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade? Vai causar uma polêmica? Então é melhor não. Vamos focar naquilo que interessa. Então você considera essa interpretação... Não, antes tem uma coisa. Antes tem uma coisa. Já começa por aí. Te ouvindo aqui. O ser humano não é o melhor dos bichos para interpretar coisa. Exatamente. Faz tempo. É verdade. Desde milhares de anos atrás, as pessoas interpretam de uma maneira, elas colocam um filtro na interpretação, e esse filtro na interpretação mexe 1 grau
o destino das coisas que um ano depois foi, né, virou não sei quantos graus, né, de mudança, né? Tipo aquele efeito tem borboleta, a interpretação, né? em cima da interpretação, porque você nem foi na fonte primária, Exato. mas você fica sempre reverberando na leitura que o outro fez. Tá. Isso distancia ainda mais do original. Você domina. Você domina a escrita, você domina o texto. E é a tua vida, é o teu trabalho, é o que você faz. E você disse uma coisa aqui, Rodrigo, que foi importante pra mim, que sou um cara também que veio do lado acadêmico. A academia pra mim é muito importante, a pesquisa. Porque qual que é a diferença, né, da pesquisa pra fala, né? Aparentemente, quando uma pessoa fala, é o viés dela. A pesquisa são várias pessoas perguntando, questionando de vários pontos de vista, e elas confirmam aquilo. E você falou uma coisa muito importante, você falou sobre a Bíblia faz muito mais sentido quando você coloca ela no contexto. E aí naquela época, naquela circunstância, naquele contexto, naquele local, naquele momento, naquele fenômeno, aquilo foi escrito. Mas isso é um olhar profundo, requintado, refinado. Como que a gente pode mostrar isso para a turma para que eles leiam e consigam capturar a palavra no contexto que foi escrita e transferir para o contexto atual? Dá para fazer essa ponte? Dá. Eu faço em 3 passos. Olha isso, professor é isso, né? Minha pergunta não foi uma pergunta simples, mas ele vem com a resposta de 3 passos. 3 passos. O primeiro, eu não posso me considerar especialista em Deus. Você sabe que a teologia, ela tem uma diferença de todas as áreas acadêmicas que você mencionou. Você descreveu muito bem a academia, mas a teologia, ela tem uma forma by itself. O que eu quero dizer com isso? Você é um especializado em esportes. Você gastou sua vida estudando isso, questão de esporte e tudo mais. Eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. Eu procuro fazer alguma coisa de academia. Como é que é? Eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. O único lugar que eu fui mandado embora foi de uma escolinha de futebol lá de Belo Horizonte, do Jardel Esporte Clube, que era um jogador do América. E eu até achei minha carteirinha lá e tudo. E ele pediu, eu comprei chuteira e tudo. E ele pediu meu pai, devolveu o dinheiro pro meu pai e me tirou. Sabe? Esse menino, vai, pai, lembra. Então, assim, se eu for discutir esporte com você, é o leigo falando com o especializado. Eu poderia dar esse exemplo para várias outras áreas. Entendi. Você entende muito de esporte, mas de direito você não entende, nem de medicina. Se você for conversar com o advogado fala, desculpa. Aqui é minha área de especialização. Na teologia eu não posso dar essa carteirada. Ninguém. Porque por mais que eu estude, eu tenho um doutorado em teologia, mas eu sou doutor em teologia, não sou doutor em Deus. Tá bom. Deus não é um objeto de especialização no qual eu posso me debruçar e colocar dentro de uma caixinha e falar, Deus é isso aqui. Então, o teólogo, na verdade, é o crente refletindo sobre a fé dele. A diferença é que o crente acadêmico, ele reflete sobre a fé com algumas ferramentas que o outro não tem. Eu posso ler grego, eu consigo ler hebraico, eu consigo ler latim, eu conheci a história do cristianismo, eu escavei, eu toquei na história bíblica, porque a gente escava, daqui a 2 meses estou voltando para Israel para escavar. A gente escava, eu toco na terra, eu pego a cerâmica, eu analiso, eu levo para o laboratório, eu faço as referências, então eu tenho ferramentas a mais, mas não significa que eu sou mais doutor em Deus do que aquela senhorinha católica, beata, que está lá rezando. Perfeito. Você entendeu? Desculpa, senhorinha, a senhora é semi-analfabeta, eu sei mais de Deus do que a senhora, eu sou PhD em Deus, não existe isso. Segundo passo desse método. Então, primeiro eu tenho que ter essa humildade acadêmica. Eu sou teólogo, não especialista em Deus. Esse é o primeiro passo. Nisso a teologia é distinta de outras áreas. Mas isso é uma linha, a teologia, ela defende isso. Ela explica isso pro doutor em teologia ou você... Aqui já é o Rodrigo. Exato, é o Rodrigo. Há teólogos que se consideram doutores em Deus. Tá bom. Você entendeu? Não, porque isso aqui é uma... Quando você vê uma pessoa gritando, em primeiro lugar,
Aqui eu já saí, vou abrir um parênteses antes de falar dos outros 2 pontos. Quando você vê uma pessoa gritando demais, querendo ganhar no cuspe, no grito, ou no sensacionalismo, ou na depreciação do outro, aí agora, seja na teologia, seja em qualquer área, o camarada já perdeu o meu respeito acadêmico. Entendi. Sabe? Às vezes você vai ver assim, aí a única hora que dá vontade de dar uma carteirada é isso. Você fala assim, tá, meu amigo, desculpa, cadê o seu currículo Lattes? Escreveu o quê? Publicou Quantos onde? artigos você está publicando? Mas o cara vai pra... E a internet hoje, assim, virou para raio de maluco, que é o camarada vem, esse é um energúmeno, esse herege, e tudo tá errado, mas... Ele não é bíblico, não é bíblico? Não, peraí, calma, ele não tá tendo a mesma conclusão que você teve. Existe uma diferença aí. Porque mesmo na área acadêmica, você sabe que há desportistas igualmente respeitados, que um vai chegar a uma conclusão e falar assim, olha, pra mim eu acho que isso aqui tem que se tratar desse jeito. Isso aqui não, médico. Olha, eu acho que tem que operar o joelho. Não, eu sou contra operar. São opiniões diferentes. Opiniões diferentes. Aí é um médico assim, você é um ridículo, você não entende nada de anatomia humana, porque você está recusando a operação. E o outro, não, ridículo é você não sabe de nada. Não, os dois têm trabalho acadêmico. Você vê que eles se respeitam mesmo chegando a conclusões diferentes. Segunda coisa, eu quero colocar a Bíblia dentro do contexto. De que forma? Eu fui há mais ou menos um mês e meio, eu estive dando palestras lá em Belém do Pará. E pela primeira vez, e olha que eu me considero uma pessoa culta, eu pesquiso, sou brasileiro, pela primeira vez eu conheci o tacacá. Ou seja, que é uma coisa super tradicional de Belém e tudo, eu não fazia de ideia que era o tacacá. E talvez muita gente que está assistindo agora esse podcast também continue sem saber o que é o tacacá. Tá? A única coisa que eu sabia de tacacá, a primeira vez que eu ouvi a palavra tacacá, e a única coisa que eu sabia até um mês e meio atrás, era aquele pedacinho da música da Joelma, eu vou tomar um tacacá, de boa. Eu ouvi que aquele... eu nem sei o resto da música, mas esse pedacinho... Canta. Já pensou? Não cantou em nenhum outro lugar. E a música é da Joelma ainda. E a música da Joelma. Beijo pra você, Joelma. Beijo, Joelma. É só aqui mesmo. Eu não conheço o resto da música, mas esse refrão fica igual o jingle na cabeça da gente. Mas eu não sabia o que era o tacacá. Aí lá me explicaram que era feito com camarão, tem até uma goma que eles fizeram até um tacacá sem camarão pra mim, porque eu não como frutos do mar. Sim. Confesso, os paraenses não ficam chateados. Eu não gostei muito do tacacá. Não gostei. Mas amei o Pará, fui muito bem recebido pelos paraenses. Amei ali, já não é a primeira vez que eu vou lá, mas o sabor do cacacá eu não gostei muito. Perdão por isso, paraenses. Mas o ponto que eu estou trazendo essa ilustração aqui é o seguinte. Eu falo português como os paraenses. Moro no mesmo país, na mesma época. E ainda assim, aparecia uma palavra numa música que eu não fazia a mínima ideia do que era. Quando falava, eu vou tomar um tacacá, se isso caísse numa prova de FUVEST para mim, antes de um mês e meio atrás, eu seria reprovado na questão. O que é tacacá? Se você falasse que era um suco, eu ia acreditar. Se você falasse que o tacacá era um caldo, eu ia acreditar. Se você falasse que era um chá, eu ia acreditar. Eu não sabia o que era o tacacá. Agora, se isso pode acontecer hoje, em pleno século XXI, de uma música que é composta no idioma que eu falo e no estado, no país que eu moro, imagine em relação à Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos. Imagina se eu nunca tivesse ido ao Pará, ou se eu não tivesse tido essa palestra lá que eu fui. Eu continuaria até hoje sendo um ignorante com relação a essa parte da música da Joelma. Sim. Agora, vamos fazer um paralelo. Se a música da Joelma hoje pode trazer uma expressão que eu não faço a mínima ideia do que é, imagine um salmo que foi escrito há 2.800 anos. Imagina uma expressão de Jesus que foi escrita há 2000 anos, num outro idioma, no aramaico, que reportava um hebraico que não é o hebraico de rua de Israel hoje. Sim. Não é o ivrit modernite que eles falam hoje, é um outro hebraico. Dá para ler, mas não é a mesma coisa, como o português de Camões e o português que nós usamos hoje. Então eu tenho que colocar a Bíblia dentro do contexto, assim como eu fiz com o Pará. Agora, imaginando que muita gente não pode entrar numa linha do tempo, voltar no passado ou mesmo visitar Israel, eu trago isso para cá hoje através do Museu de Arqueologia que a gente tem aqui, através dos programas, dos livros, dos documentários ou dos grupos que eu levo também comigo para lá. Sim. E o terceiro e último elemento que eu coloco aqui é um elemento de fé. O Khalil Gibran, ele falou certa vez que
A Bíblia é o livro de Deus enquanto ela está fechada. Que quando ela é aberta é o livro do protestante, o livro do ortodoxo, o livro do anglicano, o livro do católico, porque cada um lê de um jeito. Cara, muito bom isso, hein? Aí o que eu tenho que ter a convicção? Eu tenho que ter a certeza que eu estou seguindo, Jota, determinada coisa da Bíblia, porque eu vi daquele jeito, eu enxerguei assim e eu interpretei assim. Eu tenho que ter essa sensibilidade de ser coerente com a minha confissão de fé. Eu sou adventista do sétimo dia. Eu não sou mormon, não sou presbiteriano, não sou católico, não sou espírita, sou adventista. Por que eu sou adventista? Porque eu cheguei a essa conclusão. Então eu tenho que ter coerência com a minha fé. Não necessariamente com o CNPJ. Porque às vezes, você sabe, o CNPJ tem coisas que varia de lugar para lugar. Por exemplo, eu vou às vezes numa igreja adventista que o camarada não vai aceitar você pregar sem gravata. Isso não é uma doutrina para mim, são usos e costumes. Tá compreendendo? Mas eu tô falando da confissão. É mais cara a confissão. O católico é a mesma coisa. Quando eu falo a confissão católica, é diferente dele concordar com o bispo da região dele, ele concordar com o pároco dele, ou mesmo com algumas posturas que a igreja católica tome. A mesma coisa vale para qualquer outra igreja que eu pudesse mencionar aqui. Então eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que ser coerente com aquilo. Mas, lembrando que ninguém escapa do viés. Opa, ninguém escapa do viés. Ninguém escapa. Ninguém. Ninguém. Viés de confirmação, não, viés... Desculpa, todo mundo tem. Tá. O acadêmico mais puro, quantos Emily Durkheim, desde Emily Durkheim e outros mais, os sociólogos que já queriam falar da gênese do pensamento, passando pelos existencialistas como Heidegger, Gadamer, todos mais da área da literatura, todo mundo quer encontrar o pensamento puro. Mas ninguém conseguiu hoje. Até a crítica da razão pura de Kant, ela é justamente isso. Todo mundo tem uma predisposição, uma cosmovisão. Ninguém escapa da sua cosmovisão. Muito bom isso aí. Então, como é que eu posso chegar à conclusão que o católico que está lendo a mesma Bíblia que eu, mas está compreendendo de uma maneira diferente de mim, ele é menos sincero a Deus do que eu? Se você perguntar assim, Rodrigo, tá, pelo que você lê, o católico está certo ou ele está errado? Porque na Bíblia está escrito isso aqui. Mas do lado dele, com a sinceridade dele, ele vai falar assim, não, desculpa, eu também sou... Eu tive professores padres, eu fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Católica. Tá. O João Batista Libani foi meu orientador, um brilhante intelectual. Vou falar que ele não entende de Bíblia? O homem sabia falar grego, sabia ler latim, como vários outros lá, Johann Konings. Vou falar que esse pessoal não sabe Bíblia? São os energúmenos, são os idiotas, como muitos apologetas da internet ficam xingando. E não. Vou falar que ele não era sincero a Deus quando ele deixou tudo para ser um padre? Agora, como é que eu concilio isso para não cair numa relativização da verdade, que tudo vale? Eu entendo assim, Senhor, a sua igreja é maior do que a igreja que eu frequento. Okay. É a igreja que eu frequento, por isso eu estou nela, mas ela é maior do que a igreja que eu frequento. E o céu cabe àqueles que concordam comigo e àqueles que discordam de mim. A única coisa que vai diferenciar os seres humanos entre salvos e perdidos é a maneira como essa pessoa está lidando com a voz do Espírito Santo dentro dela. Só Deus conhece. Tem uma parábola que Jesus contou, a parábola do joio e do trigo, que são duas ervas que crescem, né? O joio não presta para nada, ele é oco, e o trigo faz o pão. Certo. Mas na agricultura os dois são iguaizinhos. A diferença é que você vai fazer assim com o trigo, é só com o trigo tem grão. Com o joio é só palha. Jesus fala na parábola dele que os trabalhadores pediram ao Senhor, Senhor, o senhor quer que a gente arranque o joio? Ele falou assim, não, que vocês podem arrancar o trigo juntos. Deixe que cresçam até o dia da colheita. E depois ele explica. Os trabalhadores são os anjos. O dia da colheita é o juízo final. Em outras palavras, nem os anjos têm a capacidade de colher quem é joio e quem é trigo antes do tempo. Certo. Só Deus que sabe. Então eu continuo convicto na minha sinceridade, mas sabendo que Deus é que julga o coração das pessoas. A única coisa, agora para também não ficar assim às cegas, há coisas que eu tenho que denunciar. E Jesus deixou o critério. Qual que é o critério? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se alguém está tratando você, que é
um filho de Deus, criado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi perdida por causa do pecado, mas nós podemos recuperar pela graça de Cristo. Em outras palavras, você foi feito por Deus. Então imagina, eu cheguei aqui, pessoal, como eu falei, eu fui tão bem recebido aqui no podcast, pessoal, tava todo mundo me esperando ali na porta, fizeram uma surpresa para mim que me emocionou muito. Tudo isso aqui é criação de vocês. Agora imagina que eu chego aqui pondo defeito, falo assim, que vídeo ridículo que vocês fizeram. Sim. Não, para com isso, eu não quero ser recebido por ninguém não, vamos direto lá porque eu quero gravar, porque eu quero ir embora logo. Você tá... Escuta, não tinha outro copo pra me dar essa água aqui não? Nossa, que tela feia aqui, que lugar feio. Nossa, ridículo essa xícara sua aí e tudo mais. Tem hora que você vai gentilmente levantar e falar assim, Rodrigo, muito obrigado, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo. Que decepção com você, obrigado, pode ir embora. Nem vai pro ar esse... Por quê? Porque a partir do momento que eu tô detonando com tudo o que você bolou, Sim. eu estou criticando você, eu estou desrespeitando você. Então, quando eu detono com a obra-prima de Deus, que é o ser humano, em última instância, eu estou detonando Deus. Entenderam a analogia que eu fiz aqui? Sim. Tá tudo ridículo, ridículo. Você é um ridículo. Quando você fala que alguém é ridículo, você está chamando Deus que fez aquela pessoa de ridículo. Eu não tenho essa autonomia. Então, isso eu devo denunciar, o ódio. Eu devo denunciar o nazismo, que o nazismo é a desconfiguração do respeito ao próximo. Eu devo denunciar o racismo, porque o racismo é a desconfiguração. Então, racismo, nazismo e outros ismos que eu poderia colocar, isso não está na mesa de negociação para ser respeitado, isso tem que ser denunciado. Vamos trazer o nazismo e o racismo aqui à mesa. Até onde a gente pode ir com o racismo que seja aceitável? Não existe, isso é tolerância zero. E qualquer silêncio em relação a essas pautas significa covardia da minha parte e falta de coerência com o princípio. Mas fora essas coisas que são claramente condenáveis, no que diz respeito ao ser humano, eu tenho que deixar Deus julgar. O meu papel é passar para você aquilo que eu acredito que é mais caro a mim, não porque eu queira ser maior do que você ou chamar você pro meu time. É porque é tão bom que eu tenho que te convidar a participar. Sabe? Quando você vai para um restaurante no exterior, por qualquer razão, e a sua esposa não está com você, e você come uma comida muito deliciosa que você nunca tinha experimentado, a primeira coisa que você pensa é nela. Exato. Você chega e fala, meu amor, você tem que ir comigo lá. Você tem que ir lá. É tão bom. E não só com a esposa. Você tem um amigo que vem aqui, cara, você que vai pra lá, você vai pra esse lugar, procura esse restaurante. Você insiste com ele. Por quê? Não é porque você quer ser superior, é porque você quer dar pro outro a mesma sensação agradável que você teve. Exato. A religião